há de apresentar este projeto. Este projeto, como a Carolina já disse, em que a Confederação é parceira do ISCTE e de outras instituições, é um projeto Erasmus mais Desporto. Nós vamos ter aqui uma mesa redonda, se calhar um bocadinho mais atípica ao que têm sido as outras, porque nós vamos começar por vos apresentar o projeto para se perceber como é que chegámos até aqui. Tenho comigo a Raquel Matoso da Silva, que é a minha colega do Centro de Estudos Internacionais e é a nossa responsável por gestão do projeto, que vai apresentar como é que funciona o projeto, quais são as parcerias, no fundo a dimensão deste projeto. Tenho também o Aldo Costa e o Pedro Sequeira, que dispensam apresentações para o nosso público em termos daquilo que fazem, mas que neste projeto tiveram um papel essencial, que foi serem os mentores da sua aplicação piloto. Portanto, nós estamos numa fase de aplicação, a primeira aplicação dos resultados do projeto, e eles foram peças essenciais, não só para a aplicação, mas também para a recolha e para testarmos o impacto junto da nossa comunidade dos treinadores. Sem mais demoras, passava já a palavra aqui à minha colega, a Raquel, para começarmos a apresentar o projeto. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Agradeço também, reitero aqui o agradecimento ao convite dos treinadores de Portugal para estarmos presentes nesta sessão, que é precisamente a nossa presença aqui é uma mais-valia estarmos diretamente em contacto convosco, já que os treinadores desportivos são um público-alvo do nosso projeto e daí a importância de termos esta comunicação mais próxima e esta aproximação a um dos nossos públicos-alvo e sairmos um bocadinho das secretárias e do nosso trabalho que fazemos no cotidiano. Eu tenho uma apresentação, Carolina, não sei se posso... Pronto. Então, apresentando muito brevemente, o nosso projeto é... o nome é um bocadinho mais, não se percebe tanto ao início, mas é o Skills by Sport for Med, o que significa que é o desporto como ferramenta para o desenvolvimento de competências para a entrada no mercado laboral, de forma a promover a empregabilidade e o empreendedorismo em jovens na zona do Mediterrâneo. E por isso mesmo este foco no Mediterrâneo nós temos um consórcio de 9 instituições parceiras. Obrigada. Deixem-me ver se eu me consigo. Ele ali está a passar. Não Posso? está a projetar. Está a passar ali. Está só a passar ali. Está a passar ali, ok. Para aqui? Mas ela está a passar, não estamos a ver Está a passar ali. só ali. Vemos na televisão. Se calhar trocamos, mas vamos para ali. Agora andou demais. Ok, Temos que voltar aqui para está, trás. já cá estamos. Passando esta fase, os problemas técnicos. Então, como estava a dizer, o nosso consórcio, este é um projeto, como a Carolina referiu no início, Erasmus+, da linha de desporto, é um financiamento da Comissão Europeia e tem esta diversidade de parceiros, é uma necessidade destes projetos, ou seja, nós temos aqui parceiros universitários, por isso temos aqui 3 universidades que participam neste projeto, que acabam por fazer uma recolha de dados mais empírica, mais da parte da bibliografia, mas depois temos também a necessidade de incluir parceiros que estão diretamente relacionados com o desporto, como é óbvio. Por isso temos aqui os treinadores de Portugal, que são um dos nossos parceiros e com quem trabalhamos com uma grande proximidade aqui nas nossas atividades. Temos também a Associação de Desporto do Chipre, uma associação de treinadores da Croácia e também uma associação de Olympic Truth na Grécia, portanto, dos valores olímpicos. E, portanto, esta aproximação entre diferentes tipos de instituições, diferentes tipologias de instituição neste projeto é uma necessidade e é uma mais-valia e é cada vez mais importante termos esta aproximação nas diferentes vertentes, tanto na parte de recolha de dados como depois na sua implementação no terreno. Os nossos parceiros centralizam-se principalmente na zona da Europa do Sul, mas depois temos também alguns parceiros associados no norte da África, precisamente para fazer esta ligação do Mediterrâneo e da promoção da empregabilidade dos jovens no Mediterrâneo, que é um problema identificado ao momento. Os objetivos deste projeto são 3. Portanto, primeiro temos de promover a educação e o desenvolvimento de competências sociais que são desenvolvidas através do desporto e da prática desportiva e que são importantes para a entrada no mercado de trabalho.
Temos também a criação de recursos digitais que ficarão de acesso aberto para todas as instituições desportivas ou treinadores que queiram depois recorrer a elas no final do projeto, estarão em acesso aberto para todos aqueles que estejam interessados em implementar com as suas equipas. E, por fim, também temos a implementação de sessões piloto, ou seja, temos a parte de pesquisa anterior e depois a implementação no terreno com os clubes desportivos e os treinadores. Estes 3 objetivos desenvolvem-se ou são atingidos através de 4 atividades. Esta primeira atividade eu não vou desenvolver muito porque a Cátia depois vai explicar os resultados que nós obtivemos com estas, mas muito sinteticamente, a primeira atividade seria então a identificação das competências sociais ou as chamadas soft skills que são desenvolvidas indiretamente através da prática desportiva, paralelamente com as competências técnicas que são desenvolvidas pelo desporto, e identificar as competências desenvolvidas no desporto e também as competências que são valorizadas pelo mercado de trabalho e pelos empregadores. Conseguir perceber quais são as lacunas entre estas 2 esferas e quais são as convergências entre as 2. A segunda atividade seria então a elaboração destas ferramentas digitais. Isto consistiu no desenvolvimento de uma plataforma que depois ficará, neste momento ainda não está, mas que ficará em acesso aberto para todas as pessoas, com módulos de formação que foram especificamente desenhados com estes resultados identificados na primeira atividade. Portanto, esta lacuna entre as 2 esferas do desporto e do mercado laboral, as convergências entre as competências identificadas e, por isso, foram desenvolvidos módulos muito específicos para esta formação e para esta sensibilização, principalmente sensibilização e consciencialização dos treinadores desportivos para estas competências. Uma terceira atividade de implementações de sessão de treino, e foi aqui que nós tivemos a ajuda preciosa dos treinadores de Portugal e do Aldo Costa e do Pedro Sequeira, que foram os formadores de diversos treinadores desportivos, principalmente em início de carreira, nesta fase, e que mostraram então a aplicação destes módulos, que têm esta principal característica e este objetivo, que é sensibilizar e consciencializar que os treinadores desportivos têm um papel muito importante, quer no desenvolvimento de competências pessoais, quer competências profissionais dos seus atletas e dos seus estudantes. E daí a importância de implementação desta atividade depois numa sessão piloto, ou seja, esta terceira atividade seria uma formação mais genérica, a quarta atividade é a implementação no terreno destas competências e destas formações. O que vai acontecer, esta última atividade é que nós ainda vamos desenvolver agora no início do próximo ano letivo e vamos terminar em meados do próximo ano, pretende que os treinadores desportivos incluam no seu cotidiano das atividades desportivas com os seus atletas, de alguma forma consigam identificar, não é alterar o seu formato de treino, mas identificar, se calhar, atividades que sejam mais importantes para o desenvolvimento de determinadas competências identificadas como importantes, quer pelos treinadores, quer pelos atletas, quer pelos empregadores. E por isso vamos ter 2 treinadores que vão incluir nestas ações piloto, com a participação do Aldo e do Pedro como mentores nesta formação e que depois vai dar origem a um toolkit, portanto uma série de ferramentas que vão ser disponibilizadas depois do projeto para qualquer treinador que queira implementar com a sua equipa possa compreender qual foi o raciocínio, o tipo de atividades. Claro que as atividades variam consoante as modalidades individuais, coletivas e as modalidades desportivas, mas ter uma ideia da prática e como é que foi implementado e como é que podem implementar nas vossas associações e instituições desportivas, nos vossos clubes, e daí a importância destas atividades depois serem transpostas da parte da pesquisa para a implementação no terreno. E agora passo então a palavra à Cátia, que vai apresentar os resultados principais destas atividades. Então, o nosso primeiro resultado foi este relatório. Foi um relatório que nós fizemos em estreita parceria com os treinadores de Portugal, porque nós desenvolvemos um focus group com um grupo total de 16
participantes e fizemos 4 grupos e desse trabalho resultou este relatório. Neste relatório, o que nós tentámos explorar era até que ponto os treinadores tinham consciência de estarem a implementar capacitação para o mercado laboral e, sobretudo, quais eram as competências que eles julgavam desenvolver durante os seus treinos. Foi muito interessante todo este processo e foi muito heroico, sobretudo da parte dos treinadores, muito mais do que da nossa, porque fizemos todas as nossas sessões foram em horários noturnos, geralmente a partir das 10 da noite. Estávamos em tempos de pandemia, foi feito ainda durante o ano, começou a ser implementado em 2020, portanto estávamos em plena pandemia a fazer tudo em formato digital. Portanto, eu acho que foi heroico de todas as pessoas que aceitaram participar neste desafio connosco. O nosso objetivo nessa altura era percebermos quais eram as competências desenvolvidas através do desporto, quais eram as competências identificadas como transponíveis para o mercado laboral e identificar quais eram as lacunas que existiam. Ou seja, até que ponto havia competências que nós julgávamos também serem geradas através da prática desportiva, mas que não estavam identificadas. Para tal, trabalhámos com os treinadores, mas também trabalhámos com os recursos humanos, portanto, com grupos de recursos humanos. Aqui, e novamente, como estávamos em pandemia, utilizámos uma aproximação menos interpessoal, portanto, recorremos a plataformas digitais, mas não tivemos já a geração de grupos de foco. E depois fomos aferir das competências gerais dirigidas no desporto, portanto, desenvolvidas no desporto, as desenvolvidas através de práticas desportiva consecutiva, portanto, envolvimento, por exemplo, em clubes, em práticas continuadas, as competências do treinador, e as competências requeridas pelo mercado de trabalho. E quando falamos das competências do treinador, muitas vezes é até que ponto o treinador estava consciente de todas as competências que estava a transmitir. Nós depois tivemos resultados setoriais, isto está em inglês porque nós, como o projeto tem que ser todo redigido em inglês, geralmente todos os resultados depois também são, apesar deste relatório não referi isso, o nosso primeiro relatório está disponível online, é de acesso livre, portanto também se tiverem interesse poderão ir ver, porque é um resultado do trabalho de muitos colegas. Falava-se das competências desportivas, a resiliência, a paixão, a criatividade, a confiança, o conhecimento, depois passando para as competências desenvolvidas através da prática desportiva, a conciliação do tempo, a capacidade de orientação para as descobertas, para o desenvolvimento de várias atividades, nas competências do treinador, a adaptabilidade e flexibilidade e a criatividade, como é que eles achavam também que conseguiam chegar e desenvolver estas competências com os seus atletas, e as competências requeridas pelo mercado de trabalho, portanto, o comprometimento com objetivos e alcançar objetivos e a tomada de decisão, porque os atletas têm que tomar muitas decisões durante a sua prática desportiva e as pessoas às vezes pensam que é tudo, quer dizer, que é muito mais emocional e há muita escolha racional, não é? A gestão do esforço é racional, não é só uma questão emocional. Nos resultados globais, nós temos aqui, eu estou a ir aqui um bocadinho depressa para depois termos mais tempo para o debate, mas depois de tudo isto nós podemos vos fornecer, enviar os PowerPoints, portanto podemos partilhar toda esta informação. Nos resultados globais, nós temos uma grande palavra ali no centro, que é a criatividade, que de facto é sempre referida e que foi também referida, e vamos encontrá-la novamente nos resultados dos recursos humanos. Temos também a resiliência, o envolvimento, a paixão, a capacidade de atingir objetivos. Portanto, o que aconteceu foi quando nós sobrepusemos as competências identificadas pelos treinadores com as competências identificadas pelos recursos humanos, que é o próximo, nós vemos que existem muitas que são coincidentes. Contudo, ambos os grupos nos falavam de uma certa falta de comunicação. E o que notámos também foi que muitos treinadores passavam muitas competências essenciais para o mercado de trabalho, mas faziam-no de uma forma que só quando nós explorávamos o tópico é que eles se percebiam da relevância, ou seja, era uma competência extremamente relevante para o mercado de trabalho, mas que eles nunca se lembravam de ter falado com os atletas nesse sentido, ou seja, ter alertado para o facto, isto é para a vossa vida, não é só para quando nós estamos aqui dentro do campo ou dentro da piscina, ou, portanto, no nosso espaço de prática desportiva. E isso foi também para
nós muito, muito interessante. Depois nós fizemos aqui uma súmula de 3 pontos, com as perspectivas dos treinadores e dos dirigentes ou especialistas em recursos humanos, e novamente havia uma série de competências que eram identificadas, e estas competências foram identificadas pelos 2 grupos e esta organização que nós propusemos, portanto esta separação, esta segmentação, foi aceita pelos 2 grupos, ou seja, de facto existe uma possibilidade e nós estamos a pensar, novamente com o apoio aqui dos nossos parceiros, em desenvolver no futuro um workshop exatamente para juntar treinadores e especialistas em recursos humanos para promover um dos elementos essenciais que foi identificado, que é a falta de haver uma perspectiva comum acerca, ou seja, há uma perspectiva comum em termos conceptuais, mas depois não há uma perspectiva comum em termos de comunicar-se isso a um candidato a emprego ou um atleta durante a prática desportiva. Portanto, nós tivemos depois aqui muitos pontos de convergência, e foi de facto reconhecido que o desporto capacita e tem capacidade para transferir competências para o mercado de trabalho. Aliás, temos atletas que estão nos escalões competitivos, que têm depois grandes desempenhos profissionais exatamente por isso, porque são muito mais disciplinados, porque organizam melhor o tempo, porque têm muitas vezes respeito à hierarquia no sentido de perceber que quando erram têm que refazer, portanto serem persistentes, perseverantes, resilientes. Portanto, todas essas características são muito reconhecidas no mercado de trabalho. Depois também haver um apoio, incutir o apoio ao desenvolvimento de competências comportamentais. Outro aspecto muito interessante que também nos foi referenciado aqui mais pelos treinadores, mas também era referenciado pelos responsáveis de recursos humanos, era da necessidade de haver alguma formação, ou seja, de haver de alguma forma algum alerta, alguma atenção, que seja chamada a atenção para estes fatores, tanto do lado dos treinadores como do lado dos recrutadores de recursos humanos, de forma a que esta ponte seja mais evidente. Nós já temos alguns resultados que vocês podem ver aqui listados, resultados que foram-nos dados pelos treinadores e pelos empregadores. E estamos a preparar um segundo relatório em que o que estamos a tentar fazer é aproveitar esta primeira implementação de teste, e este relatório já resulta de uma tentativa de implementação de formação para que depois dê então lugar a este toolkit que nós estávamos a falar e que vai ficar disponibilizado. E aqui o que pretende este relatório é já introduzir todas as variantes que nos foram colocadas pelos treinadores que tiveram as sessões aqui com os nossos colegas, com o Aldo e com o Pedro, e que já nos fizeram sugestões de alteração. O que aconteceu foi que cada equipa, em cada um dos países participantes, em cada um das instituições parceiras, desenvolveu este trabalho para receber retorno dos treinadores ao nível internacional e depois fazermos um documento que reflita não só as nossas conclusões de investigação, mas sobretudo a transposição daquilo que nós preparámos através das nossas conclusões feitas através desta investigação e das ferramentas que preparámos com a aplicação dos nossos treinadores. Sendo que durante todo este processo ele foi muito empírico, ou seja, não é um estudo teórico, foi um estudo empírico. Nós fomos ao campo tentar recolher estas não só as opiniões, mas também perceber muito melhor como é que as coisas podem ser implementadas e também ter a noção de realidade, que não é que há a realidade dos grandes clubes, dos pequenos clubes, das associações, e todos eles têm treinadores a trabalhar. Outro aspecto interessante e que nos parece aqui relevante, não sei, saberão aqui os meus colegas de mesa, mas eu não, que tipo de instituições representam, mas o que nos parece importante é também passar esta mensagem que estes programas do Erasmus Mais Desporto são programas que podem e devem envolver quem está no terreno, porque são programas virados para as políticas públicas, mas também para a implementação real dos resultados destes projetos. Ou seja, nós tentamos sensibilizar as políticas públicas para apoiar a implementação destes projetos, mas a verdade é que nós, mesmo sem esse apoio, vamos conseguindo implementar e deixar
estas ferramentas preparadas. Portanto, é muito importante não só ter a participação ad hoc, envolvendo-se através da Associação dos Treinadores, mas vocês próprios, se convidados, sentirem interesse em participar como clubes, como associações, como instituições. Depois, e muito brevemente, temos aqui algumas recomendações que também resultaram já de algum retorno que fomos tendo dos treinadores, não só nos grupos de foco, mas depois também com a aplicação da primeira formação, que era a necessidade de criação de um apoio didático. Às vezes os treinadores referiam-nos muito isto, que era mais fácil se tivessem um guião para implementar, para fazer o reconhecimento destas competências. A necessidade de reconhecimento do trabalho do treinador, isto é muito importante, e que a sociedade também perceba o papel do desporto nos seus variados níveis. Não é só uma expressão física e de competência física, é uma expressão de muitas outras competências que são transferíveis não só para o mercado laboral, mas para todas as áreas da nossa vida. E quem pratica desporto já experimentou muitas vezes ter tido mais facilidade em enfrentar certas dificuldades da vida, exatamente porque tem essa experiência. A capacidade de ultrapassar dificuldades, de dar resposta aos desafios, são tudo questões que são muito pertinentes e que nós estamos a incluir no nosso caderno de recomendações como reconhecíveis à prática desportiva. Depois, incluir na formação geral dos treinadores conteúdos disciplinares vocacionados para estes reconhecimentos de transferência de competências, porque valoriza o papel dos treinadores, que já é muito importante e muito relevante, mas de facto é ter outra perspectiva sobre o seu trabalho. Também, das nossas recomendações é que o toolkit e o handbook que nós vamos criar sejam usados livremente, porque vai ficar disponível livremente, sejam usados livremente pelas instituições. Depois também há a possibilidade de contactarem-nos, pelo menos a nós e à Confederação, se houver dúvidas, se houver dificuldades em aceder à plataforma, nós poderemos sempre ajudar, mesmo no período ainda pós-projeto. Sensibilizar as políticas públicas a todos os níveis, começando pelos níveis camarários, etc., porque dão às vezes o apoio mais direto, mas depois também ao nível das macropolíticas. E depois também temos um projeto de continuidade, que é continuarmos a fazer sessões públicas com os resultados que vão crescendo do projeto, sobretudo no primeiro ano em seguida à implementação do projeto. E feita esta apresentação, que foi um bocadinho extensa, eu peço desculpa, mas era para se perceber como chegámos aqui, gostaria de passar a palavra ao Aldo e ao Pedro, não sei qual é a ordem que querão fazer, mas já tiveram a experiência de aplicar aquilo que nós preparámos, portanto, as ferramentas que nós preparámos, a treinadores reais. Portanto, e eu gostava de vos perguntar qual foi a receptividade que estes treinadores tiveram e quais foram as reações mais comuns entre estes treinadores que vocês conhecem bem melhor que eu. Começo eu. Podes começar por ordem alfabética, portanto parece bem. Ora bem, antes de mais eu quero agradecer o convite da Cátia e da Raquel para participar neste projeto, que vem também por via da Treinadores Portugal. Eu na altura não fazia parte dos órgãos sociais. Para mim foi um prazer muito grande participar nisto, mas também me deu um jeito enorme. Tenho que vos dizer. Porquê? Os treinadores que foram convidados a participar neste projeto são treinadores em início de carreira, com pouco tempo ainda de experiência profissional, salvo 2 ou 3. Porquê? Porque eram alunos simultaneamente do mestrado de Ciências do Desporto da Universidade da Beira Interior, portanto estavam connosco pelo menos semanalmente em formação. E porquê é que eu digo que me deu muito jeito? Porque o conteúdo, uma parte substancial do conteúdo que é desenvolvido no âmbito deste projeto, faz alguma convergência com o programa da disciplina que eu leciono, que se chama Desenvolvimento do Talento e da Excelência no Desporto. Parte desse programa versa sobretudo, e o Pedro sabe disso porque já deu formação no âmbito da disciplina na UBI, versa também não só aquilo que são as necessidades de desenvolvimento desportivo a longo prazo, planos de carreira, etc., mas também tem um olhar muito atento à excelência da intervenção do próprio treinador. Eu acredito
que o surgimento de atletas de alto nível desportivo nos dias que correm será muito mais difícil sem uma equipa técnica da excelência por trás. Portanto, tem que haver aqui também alguma coerência na formação dirigida para aquilo que são as competências do treinador. Okay? Portanto, isto é o preâmbulo daquilo que eu gostaria de dizer, porque realmente a formação acho muito interessante, até do ponto de vista da formação de treinadores em início de carreira. O que é que me apraz dizer em relação ao módulo e à forma e à receptividade dos alunos? Eu se calhar pedi à Raquel para pôr naquele slide onde tem 4 bolinhas, que fala 4 círculos. Acabei de sair da apresentação. Não interessa, eu vou falando. Existiam 5 módulos de formação, e eu fiquei, salvo erro, com os 3 primeiros módulos, não foi, Pedro? Exatamente. Pronto, ok. E o Pedro com os 2 últimos. Ora, os 3 primeiros módulos versavam coisas muito interessantes, que pareciam coisas muito gerais, mas apelavam sobretudo ao sentido de consciência neste caso, do treinador. O módulo número 1 é sobre, no fundo, o significado do desporto. E, curiosamente, foi o módulo que eu demorei mais tempo. O módulo começava por uma série de imagens e apelava aos treinadores para identificarem e descreverem o significado daquela imagem, tendo como pano de fundo o papel social do desporto. Foi muito interessante verificar que as experiências passadas destes treinadores, muitos foram atletas. Temos aqui um aspecto muito grande. Alguns têm até uma visão muito negativa do desporto e outros acabam por idolatrar o próprio desporto. E foi muito interessante verificar e discutir este espectro do significado do desporto. O segundo, eu não tenho ali, estou a falar de cor, mas acho que o segundo módulo, exatamente, o segundo módulo foi sobretudo um apelo ao papel do treinador que tem no desporto. Okay? Foi muito interessante verificar também esta noção do papel social que cada um tem, que às vezes parece uma nuvem assim, muito superficial. E discutir isto com os alunos. Eu tinha sempre o cuidado, à medida que eles fossem discutindo, colocar as impressões de cada um num quadro branco, depois até enviei para a Raquel e para a Cátia, e depois fazer sempre uma súmula do grupo no final. Foi muito engraçado também, porquê? Porque os próprios módulos de formação vinham incluídos com um conjunto de vídeos. Eu não sei se vocês conhecem o filme em que o protagonista é o Samuel Jackson, o Coach Carter, de 95 ou 96. Parte dos conteúdos dos módulos usavam vários trechos do filme. E se vocês se recordam do filme, o filme, no fundo, é um apelo ao papel do treinador e à consciência de que o treinador, para além de ter que usar uma pedagogia do exemplo, não é? A forma como, nesse exemplo, desenvolve um conjunto de competências naqueles jovens jogadores, que neste caso particular do filme eram de um ambiente problemático, e depois o resultado final que isso tem. Portanto, foi também um modo de consciência ao seu próprio papel enquanto treinador. O terceiro módulo é o módulo mais operacional, porque expurga do desporto as competências transversais que podem ser desenvolvidas pelo treinador. Também foi interessante verificar, em relação ao passado desportivo e às experiências recentes destes jovens treinadores, que em modalidades individuais, em modalidades coletivas, em modalidades de combate, o potencial, a instrumentalização do desporto para desenvolver este tipo de competências, pelo menos nesta fase inicial, era diferente. Ok?
Não sei se vamos ter mais perguntas, eu tenho mais algumas coisas para dizer, se calhar, mas agora passava a palavra aqui ao Pedro. Pedro, Está muito bem, para, muito bem. para depois continuarmos a discussão. Não é? Ok. Muito bem. Sim, eu se calhar vou acabar por dizer o mesmo que a Raquel, a Cátia e agora o Aldo disseram, eventualmente de forma diferente, para se cá perceber ainda melhor esta parte da formação. Portanto, a formação que nós fizemos, e pessoalmente já falámos os dois sobre isso, nunca vamos saber se tivemos sorte com os treinadores que estavam à nossa frente. Né? Portanto, mas a verdade é que esta não foi uma formação passiva. Portanto, e acho que o Aldo já sublinhou isso bem. Portanto, não é uma formação em que estão dois formadores a dar um conjunto de informação aos treinadores que estão a recolher e depois, a partir desse momento, eles vão aplicar. Não, aquilo que aconteceu, o Aldo deu aqui o exemplo das imagens, depois já dou aqui um ou dois exemplos daquilo que fiz nos meus moldes e que o Aldo acompanhou, e foi na linha exatamente igual àquilo que ele fez, foi colocando, ele deu aqui o exemplo do desporto, portanto, colocando os treinadores a explicarem, através da sua opinião, aquilo que eram as suas ideias, as suas convicções, os seus receios, os seus desafios, face a uma temática. E a partir daí, nós tentarmos, através do que aquilo que todos diziam, que houvesse a consciencialização. Eu faço aqui a ligação com o que tem-se passado neste congresso, e provavelmente em todos, desde a cerimónia de abertura, em que o Presidente do IPDJ falava sobre a importância que o desporto tem na nossa sociedade, e há pouco, provavelmente, quase 100% estavam aqui presentes. Eu estava de costas para vocês, mas pressuponho que fossem basicamente todos, quando o Ivo falava aqui do ambiente social onde ele viveu na Madeira e a influência que isso tinha tido para ele como pessoa. Nós gostamos muito de dizer, e eu sou um crente absoluto disso, de que o desporto nos transforma enquanto pessoas para a vida, e nós todos que somos treinadores acreditamos que aquilo que nós fazemos transforma não só os nossos atletas enquanto pessoas para aquilo que é na modalidade onde nós somos treinadores, mas também os transformamos para a vida. E o que o projeto trouxe para mim de interessante é passar aquilo que é uma crença para uma formação aplicada. Quando nós, num dos meus modos, falámos sobre as questões da ética e dos valores, todos nós gostamos de dizer que isso é muito importante, e mostrando alguns exemplos sobre como é que eles olhavam para aquilo e o que é que eles pensavam, recordo-me que, provavelmente por culpa pela positiva já do ambiente que o Aldo tinha conseguido transformar com aqueles alunos, quando discutimos sempre as questões dos valores, eu lembro de perguntar, que não é fácil, imaginem, não o vou fazer aqui, mas eu perguntar àqueles treinadores quem é que, enquanto criança e jovem, tinha sido vítima de bullying, e eles exporem-se dizendo que tinham sido, e a seguir perguntar quem é que tinha provocado bullying. E alguns deles levantaram o braço enquanto promotores, digamos, disso. E a partir daí, nós, se calhar aí aprendemos mais nós do que eles, perceberem que pelo simples facto de terem tido uma experiência pela negativa, ou terem provocado uma experiência negativa, peço desculpa, o efeito que isso pode ter a eles enquanto pessoas no processo de transmissão de valores e de conhecimentos enquanto treinadores. Portanto, a formação toda, né? Portanto, eu diria que foram e são muito intensos nesse princípio. Se vocês quiserem, o termo que nós costumamos muito utilizar é autoscopia. Eu prefiro dizer, portanto, é a reflexão sobre nós próprios. Portanto, nós temos a consciência daquilo que fazemos. Quando nós, e acho que todos aqui fazemos isso, quando dizemos ao atleta que ele tem que estar a horas no treino ou tem que estar a horas na competição, a partir daquele momento, ele vai passar a estar a horas na escola, ele vai passar a estar a horas no seu emprego, vai chegar a horas ao casamento e por aí fora. Bom, tirando as noivas que tradicionalmente, pelo menos em Portugal, chegam atrasadas. Mas essa não é uma competência certamente do desporto. Apesar que às vezes eles também chegam atrasados e os atletas. Isto para dizer que nós costumamos dar estes exemplos e a formação teve muito esta consciencialização. Qual é que é o objetivo final? E penso que a Cátia e a Raquel já falaram um pouco sobre isso. O objetivo final, aqui no processo de tutoria, é tornar isso consciente, ou seja, se isto de facto é assim tão importante, digamos, para o resto da vida
dos nossos atletas enquanto seres humanos, se nós tivermos mais consciência que tudo aquilo que nós fazemos do processo de treino e competição ajuda os nossos atletas enquanto futuros, e aqui reparem, estou a falar só dos jovens, estou a falar também do atleta de alto rendimento, que quando termina a sua carreira aos 35, 36, 37, enfim, digamos, a sua carreira desportiva, ele continua a ter uma vida pela frente. E há aqui um conjunto de vivências que ele teve e que lhe foram transferidas que são extremamente úteis para a sua vida. E, portanto, eu diria que, na continuação do qual disse, nos 3 primeiros módulos, eu acho que o meu processo foi mais fácil, porque como eles se habituaram logo a esta metodologia desde o início, quando eu os apanhei, este tipo de questões, dei-vos, digamos assim, uma mais, se calhar, de cariz mais dramático, mas todas elas, acabava por ser mais difícil para nós a gestão, porque todos queriam falar, todos queriam partilhar uma opinião, todos queriam falar de uma experiência e nós conseguimos reverter isso para possíveis competências que eles poderão utilizar enquanto treinadores nas suas diversas modalidades. Foi extremamente interessante, por isso é que eu digo, no final não sei quem é que aprendeu mais, se fomos nós, se foram eles, mas no fundo a mensagem é um pouco essa, é a passagem daquilo que nós fazemos e que achamos que é muito interessante, para passarmos a ter consciência que, de facto, aquilo que nós fazemos, do ponto de vista do transfer do desporto para a vida, é possível ter impacto, e por isso é que aparecem aquelas recomendações todas, porque a partir do momento em que as entidades empregadoras, sejam elas de que área for e de que forma for, também tiverem a consciência daquilo que o desporto pode trazer, ainda torna mais importante aquilo que o Presidente do IPJ, enfim, que todos nós dizemos, que a importância que o desporto tem na nossa sociedade. E acho que aqui, no fundo, é consciencializar ainda mais, se pudermos dizer assim, os treinadores para isso. Alonguei-me aqui um pouco, mas pronto. Não, muito bem, muito bem. Aliás, posso-vos dizer, na última reunião transnacional, onde teve a Carolina a representar os treinadores, nós elegemos como palavra-chave a consciencialização, que é o awareness, não é? Mas era dos treinadores, por um lado, dos atletas, que muitas vezes também não percebem que estão a adquirir competências e a partir do momento em que possam ser chamados à atenção para isso também vão estar mais atentos, dos empregadores, é certo, mas da sociedade em geral, porque nós também percebemos, sobretudo pelos vossos retornos, não é? E eu acho que nós ainda aprendemos muito mais do que os treinadores com o projeto, nós é que aprendemos de facto. Foi essa questão, foi que muitas pessoas tinham práticas fantásticas, até em termos pedagógicos, que são transponíveis para muitas áreas da vida e que faziam aquilo com tal naturalidade que não as identificavam enquanto tal e também nunca comunicavam aos seus atletas que aquilo podia ser usado ao longo da vida e isso foi, de alguma forma me surpreendeu, por exemplo, quando fizemos os grupos de foco, porque eu dizia, mas isto é tão interessante, isto é fantástico, como é que nós não temos consciência sobre isto, nós próprios, todos, enquanto sociedade. Mas tenho só mais aqui uma questão, acho que ainda temos tempo, que é... Falámos aqui de um grupo, um grupo com o qual vocês trabalharam, este primeiro grupo, que eram de jovens treinadores. Mas isto será interessante também e para envolver treinadores mais maduros? Pessoas que já estão noutra fase da carreira? Este tipo de reflexão? Ou vocês acham que não é tão aplicável? Eu acho este tipo de formação absolutamente... Eu vou-me repetir e vou recalcar aquilo que o Pedro disse. O que o Pedro estava a dizer, eu estava aqui a pensar aqui numa coisa que vem também um pouco na sequência da conferência anterior. Não sei se recordam, o Ivo disse que ele não conseguia ser diferente dentro e fora do campo. E para ser coerente, a pessoa tem que ter muito bem consciência do seu papel e do tipo de, neste caso, de competências que também quer atribuir aos seus próprios atletas. E o Ivo é um treinador que não está no início propriamente de carreira. Portanto, eu acho absolutamente essencial trabalhar este nível de consciência. O mais complicado do projeto, e isso foi um reporte que os alunos fizeram, será no seio de cada uma da sessão de treino propriamente dita, desenvolver toda aquela avalanche de competências transversais. Okay? E obviamente que aquilo perde algum efeito quando nós olhamos para as soft skills muito associadas ao mercado de trabalho, quando estamos ainda a trabalhar com miúdos mais jovens.
que acontece mais aos treinadores em início de carreira. Quando estamos a falar com treinadores já com alguma experiência, naturalmente, muito provavelmente, estão a trabalhar com atletas também mais experientes, este tipo de consciencialização acho que se torna ainda mais importante, porque estamos a falar de atletas que têm que ter já uma perspectiva estratégica de final de carreira, não é? Eu gostaria ainda de dizer que acho que já não temos muito tempo, mas que este projeto acaba por ter aqui uma estratégia que recai exatamente na MUS, naquilo que eu acho que deve ser a estratégia, neste caso das organizações desportivas, sejam clubes, sejam federações, na forma como se olha para a carreira dual. Não é? Porque nós temos basicamente 3 tipos de atletas. Aqueles atletas que fazem uma carreira muito linear, sem olhar muito para aquilo que vai acontecer no final da sua carreira desportiva. Temos aqueles atletas que têm uma perspectiva muito convergente, que ainda vão fazendo alguma coisa para além do desporto, e temos aqueles atletas que fazem uma carreira dual mais paralela, ou seja, vão criando ou vão fazendo formação, vão tendo experiência profissional. Ainda nesta semana tivemos o Tarantini lá na UBI a concluir o seu doutoramento, portanto é claramente um exemplo de alguém que fez uma carreira paralela ou convergente, porque foi já no final da sua carreira como jogador. E este projeto vem trabalhar, no fundo, esta possibilidade de desenvolver um conjunto de soft skills durante a carreira do atleta e melhorar depois a sua chance, o seu potencial de inserção profissional. Portanto, acho que é muito útil no início da carreira, mas é extraordinariamente útil também por causa da população-alvo, não é? Que são os atletas. Ia dizer só, eu concordo em absoluto com o Aldo e agradeço a pergunta cá e faço aqui a ponte, digamos, entre 2 tipos de treinadores. Foi conversa hoje para casa entre mim e o Albino ao pequeno almoço. O treinador que é treinador, que são todos que estão aqui, não tem quase tempo. E, portanto, porque as pessoas é que acham que é chegar ali, portanto, na minha modalidade é pôr umas bolas e uns pinos e uns coletes e faço ali 1h30 de treino e está o treino dado e depois eu até troco o A e o B e quando não troco o A e o B é porque não percebo nada de handball. E quando aquilo corre bem é porque eu sou famoso. Hoje brincávamos a dizer, era giro para alguns jornalistas, a gente uma embarcação de remo e só tentar que eles ficassem ali equilibrados durante 10 segundos. Uma vez que eu pus-me na canoa, eu baldei-me logo. E, portanto, as pessoas acham que é fácil, portanto, acham que o processo de treino é fácil. O treinador de alto rendimento, falando, por exemplo, do Hélio Lucas, porque uma vez ele falava sobre isso, as pessoas olham para o Hélio Lucas e para o Fernando Pimenta e dizem, pronto, ele tem só um atleta, portanto aquilo tem muito tempo. Não, o Hélio Lucas tem não sei quantos atletas, o Fernando Pimenta trabalha não sei quantas horas por dia, ele tem que preparar os treinos do Hélio Lucas, tem que preparar a intervenção e depois tem que preparar a reflexão, e as 24 horas não chegam. Ele diz que quando consegue ter 15 dias ao ano com a família, é bom, e nesse período também ainda está a pensar num conjunto de coisas. Vamos para o treinador em regime de voluntariado, que é a maioria dos que estão aqui. Estão até às 2 da manhã a preparar o seu plano de treino. Às 7 estão-se a levantar, vão para o seu emprego, saem às 5 ou às 6, chegam meia hora antes ao treino, falam com o dirigente, falam com o atleta, falam com os pais, dão o treino, acabam o treino, ainda tem que se calhar ajudar a arrumar o material. A seguir vão para casa, vão refletir no treino, vão preparar o treino do dia a seguir e às 2 da manhã estão outra vez a dormir, para dormir mais 4 ou 5 horas e volta ao dia profissional / de treinador. Este é o dia que é do treinador, que é a maioria dos treinadores, o treinador é regime voluntariado e o treinador profissional. E agora, no meio disto tudo, ter a capacidade de perceber que a sua atuação está a transformar jovens, adultos, em pessoas para o resto da sociedade, é um desafio enorme. Mas acredito que qualquer um dos que está aqui fará ou acrescentará isso de forma consciente com todo o prazer. Mas tem que ser portanto, todos são importantes, desde a iniciação até a alta competição, todos são importantes. O problema sempre é como a intensidade é tão grande, é mais algo que eles, estando conscientes, vão ajudar os seus atletas.
Mas se calhar Muito agora obrigada. podemos passar, Era isso, íamos abrir exato, aproveitar as estes perguntas. minutos para umas perguntas do vosso lado. Uma reflexão, um comentário, não precisa de ser uma pergunta Sim. direta. Está-me a ouvir? Então, eu trabalho na formação há 15 anos, por opção. Já tive a oportunidade para séniores, já treinei séniores, mas a minha paixão é precisamente essa. E é a primeira vez que eu ouço algo tão interessante que vocês estão aí a pegar, portanto, faz a minha opção, porque eu sigo isso que vocês estão a falar. Eu passo mensagens aos meus atletas desde os 4, 5 anos, mas um pouco desorganizado. Eu estudei até o 12º, não tenho o conhecimento que vocês têm académico e tudo isso, mas tenho as ideias. Eu tento lhes passar à minha forma, mas como isto está, acho que vocês deviam fazer algo mais nesse caminho e com certeza que o estão a fazer, porque é muito importante para os miúdos. É muito importante nós dar-lhe uma direção bonita com esses valores. E estamos a perder muito isto. Acho que é um campo que vocês... Parabéns, porque a mim preocupa-me o ser, o indivíduo, o miúdo, o caminho que tu lhe mostras para ele ser a melhor pessoa amanhã, para as empresas depois aproveitarem-nos e tudo isto. Estou um bocado nervoso, não gosto de estar aqui a falar com as coisas à mão, mas dar-vos os parabéns, porque o caminho é esse. Mesmo os treinadores, a formação que lhes estamos a dar nos cursos de treinador, acho que isto devia de vir lá. Não vem. Devia de vir lá, que nós estamos a preparar homens para o futuro. E estes valores, eu nasci no Alentejo, o futebol trouxe-me até Coimbra, mas eu tive de transpirar muito, tive de trabalhar. Eu joguei nas divisões todas, desde a Distrital até a Primeira Liga. Tive uma lesão grave no joelho, acabou-se a carreira, tive que me adaptar. Ok? E foi essa preparação que eu tive, com excelentes treinadores, com rigor, com tudo isso, que me deu força para eu continuar, porque deram-me valores. Eu é raro chegar atrasado aos pontos. Hoje em dia nós passamos mensagens aos miúdos erradas. Há miúdos que não fazem um treino por semana, ou não fazem nenhum treino, e esse atleta joga ao domingo. Vejam, isto é um pormenor só, mas muitos pormenores fazem a diferença. Ou seja, nós estamos a passar mensagens que às vezes não é preciso trabalhar para atingir o teu objetivo. E, portanto, isto é muito importante. Dar-vos os parabéns, porque é um tema que me deixou agora aqui colado a vocês e ouvir-vos, olhar para ali. Estava aqui a tirar fotografias, depois disse-me que provavelmente passaria estas informações, porque, pronto, eu tenho o 12º, não tenho as vossas competências em termos de passar mensagens, mas eu passo-as aos meus atletas, a todos eles, desde os 4 até aos 18, passo-lhes para que eles sejam melhores seres, melhores, precisamente para se adaptarem à realidade, que é o futuro deles, não é? Porque quase nenhum deles vai ser profissional, de certeza. Eles vão ser profissionais nestas áreas, não é jogadores. Então preparem-nos, vamos prepará-los para isso. E parabéns, gostei bastante. Muito obrigada pelo testemunho também. E porque estava a dizer que não tinha as nossas competências, mas tem outras que nós não temos, portanto. Pelo menos eu e a Raquel. Claro que sim. Eu gostaria de agradecer o comentário aqui do colega. Disse uma coisa absolutamente fabulosa, que foi os pormenores, o conjunto de pormenores fazem a diferença. E este projeto é sobre isso. Eu vou-lhe contar uma história que me impressionou. Eu sou da área da natação, só fiz natação na minha vida enquanto treinador e enquanto atleta. E a dada altura, a minha filha mais velha, antes da pandemia, pediu-me para ir para praticar equitação. E eu, também vou contigo. E quando entrei no picadeiro, é assim que se diz, não é? Percebi
o instrutor, no fundo, que é um treinador, mandou-me para trás, porque eu não tinha entrado bem no picadeiro, não tinha pedido licença para entrar. E eu achei, isto é espetacular. Fiquei logo com uma impressão fabulosa. Isto é uma competência transversal, que se atribui logo, é o respeito pelo outro, neste caso do atleta em relação ao treinador. Isto é um pormenor, mas é um pormenor que faz a diferença. Tenho a certeza absoluta que os atletas da equitação desenvolveram claramente esta competência transversal, que é o respeito pelo outro. Muito obrigado pelo comentário. Não sei se temos mais comentários ou perguntas, ou queiram... Nós podemos disponibilizar através de... Já enviámos o PowerPoint, pode ser partilhado convosco para todos os que tenham interesse, e depois também nos poderão contactar. Por acaso, não sei se não temos ali os nossos e-mails, mas nós podemos passar também podem passar os nossos contactos. Nós teremos todo o gosto. Ou até se tiverem ideias de aplicação do projeto, imaginem que acham que no vosso clube, na vossa associação, faz sentido ter uma sessão qualquer que nós possamos promover, nós estamos abertos a isso. Ou explicar, quando tivermos o toolkit concluído, explicar como é que se aplica. Nós estamos abertos a isso. Portanto, este projeto é um projeto de e para a sociedade, não é um projeto para ficar fechado na academia, senão ele não tem interesse nenhum, porque o que nós quisemos foi validar, e isso que o Pedro disse aqui muito bem, nós quisemos foi validar o que eram as sensações, as percepções, e nós quisemos validá-la de uma forma teórica e empírica, ou seja, de uma forma científica, mostrar que era mesmo assim, mas para que depois seja novamente devolvida à sociedade. Estes projetos não têm interesse ficarem fechados na bolha da academia, não é só como um resultado da investigação, não é esse o nosso interesse. Portanto, temos todo o interesse em trabalhar convosco, em interagir convosco. E se não houver mais perguntas, eu no meu caso, e da Raquel, acho que somos as duas, queremos agradecer muito a parceria aos treinadores de Portugal. Foi muito importante estarem connosco, foi decisivo, só conseguimos fazer porque vocês estavam connosco e porque trouxeram outros treinadores que nós não conhecíamos, nunca tínhamos trabalhado, nunca tínhamos visto para junto de nós. E isso para nós foi o maior resultado deste projeto, vai ser o maior entregável, como agora se diz que nós temos, é isso, termos conseguido essa ligação. Portanto, agradecer-vos muito e agradecer o facto de vocês prepararem tanta gente ao longo de gerações e de ser um trabalho tão suave, tão diário, que muitas vezes perde a consciência dele. E eu acho que isso, e que serve para muitas áreas da nossa vida, desde enfrentar uma doença. Aliás, eu vou apresentar este projeto num congresso na terça-feira sobre saúde e sociedade, porque o desporto também nos dá competências para enfrentar a doença. Por exemplo, quando um atleta tem uma lesão e essa lesão é transponível, não é? Pode continuar a treinar, muitas vezes está a treinar com dor. O esforço que um atleta faz, a disciplina que tem que ter, a resistência à dor, são coisas que as pessoas muitas vezes não valorizam, acham que aquilo é tudo... Pronto, a pessoa tem jeito e o corpo corresponde e está feito. E não é, tem muito trabalho, tem muito esforço, tem muita dedicação. Portanto, todos esses aspectos eu acho que são muito relevantes. E desde a saúde, o trabalho, a socialização, o tal respeito pelo outro, o saber estar em grupo, saber estar em equipa, aceitar as regras dos outros, acho que isso tudo são competências que não são só para o mercado de trabalho, são competências para a vida. Portanto, também deixarmos-vos este agradecimento. Muito obrigada. Muito obrigado. Escapado dos treinadores. Os treinadores é que se estão para trás. Peço que tirem também uma foto à frente da mesa, Depois por eu fico aqui para favor. a frente da mesa. Eu vou para o outro lado para ficarem as senhoras no meio. Uma foto à frente da mesa. Aqui, não é? É em frente à mesa? E o nosso fotógrafo está ali Está ali assim, o nosso fotógrafo. no meio. Está ali.